Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Próximo. Jacob Coquidian Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbiz de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Biagioni, presente, presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá, no exercício de 2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura da 12ª sessão ordinária, 25 de 4 de 2016. As indicações 724 a 778 serão encaminhadas ao Poder Executivo. O projeto de lei 029/2016, de autoria do vereador Guilherme Dávila Próximo, será encaminhado às comissões. Temos ainda o projeto de lei 030/2016, de autoria do Poder Executivo, que será encaminhado às comissões e depois à ordem do dia da presente sessão por apresentar requerimento de urgência. Eu gostaria nesse momento que o plenário se levantasse e desse 1 minuto de silêncio em memória do nosso grande amigo que partiu hoje, Ronaldo Freire. Descanse em paz. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da chamada do vereador para que faça a leitura da matéria na tribuna. Requerimento 75 e 76 de 2016. Autoria, vereador Carlos Jacó Rocha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Requerimento 75 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado a Electro, para que sejam interligadas as redes de energia da Rua Leda, Jardim Leonor, com a Rua Atlântica, Balneário Regina Maria, no município de Mongaguá. Justificativa. Entre o final da Rua Leda, no Jardim Leonor, e o início da Rua Atlântica, do Balneário Regina Maria, existe um trecho de aproximadamente 20 metros desprovido de rede de energia elétrica. E assim, a inexistência de um poste para a instalação de luminária pública. O bairro do Jardim Leonor cresceu muito nos últimos anos, e essas ruas são o principal acesso às escolas Barigui e Regina Maria. Muitas pessoas trabalham durante o dia e estudam à noite, e a falta de iluminação está facilitando a prática de roubo no local. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 2 de maio de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra toda a propositura. Presidente, na verdade, a Rua Atlântica, ali no que pega o trecho do Jardim Leonor e Balneário Regina Maria, é uma rua que tem muito acesso lá, inclusive o ônibus passa lá, nessa rua. Então os moradores, todos os moradores ali dos bairros do Jussara, Jardim Leonor, aquele fundo do Jussara lá, estão passando por essa rua de dia e de noite, para estudar, de dia para ir trabalhar,
e essa rua está sem iluminação. E faz muito tempo já que está sem iluminação essa rua aí. Então nós estamos fazendo esse requerimento para a Electro para que ela possa dar continuidade na rede e que possa instalar as luminárias naquele local, porque quem passar lá vai ver que é uma escuridão total naquele local. O requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 76 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiada a viação Beira-Mar para que aumente o número de ônibus que fazem a linha da Avenida Dom Pedro I no Balneário Itaguaí. Justificativa. Moradores do Balneário Itaguaí, parte Chácara, informaram que os ônibus estão passando somente às 8h30 da manhã e às 11h30, ficando a parte da tarde sem transporte algum no local. Esta região cresceu muito em número de moradores e esses estão pedindo que o ônibus passe mais umas 3 vezes no período da tarde. Muitos vão trabalhar e quando voltam no final do dia, são obrigados a caminhar por aproximadamente 40 minutos para chegar em suas residências. Peço à Viação Beira-Mar que atenda ao pedido dessa população, representada por este vereador. Sala, vereador Leopoldo Gracioso, 2 de maio de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, toda a propositura. Senhor presidente, não é de hoje que a gente vem tendo problemas com a Viação Beira-Mar, né? A gente faz um requerimento aqui na casa, não tem resposta. A gente faz um pedido para aumentar uma linha a mais, um horário a mais, no bairro do Jardim Praia Grande, ali na Avenida 1, ali no bairro do Jussara, final de semana, não tem ônibus no domingo, e eles nunca dão resposta para a gente. Sabe, parece que eles estão tudo certinho aqui dentro da nossa cidade e não é bem assim que está. Esse requerimento aqui eu fiz porque muitos moradores lá da região, lá da Avenida Dom Pedro, do Balneário Itaguaí, fizeram um pedido. Quem anda por lá sabe a quantidade de moradores que tem naquela região. E eles estão carentes de ônibus lá, não passa nada. O ônibus passa lá 8h30 da manhã e 11h30 da manhã. À tarde não tem ônibus para eles. Não tem ônibus para voltar do trabalho, não tem ônibus para ir para um hospital à tarde, não tem nada. Então esse é um pedido dos moradores que fizeram lá. E esse daqui, senhor presidente, eu falo a verdade, se não chegar a resposta para o nosso requerimento, esse daqui eu vou encaminhar para o Ministério Público, vou encaminhar para que o Ministério Público tome providência contra a Viação Beira-Mar. Eu vou aguardar a resposta durante pelo menos 20 dias desse requerimento. Se nós não tivermos uma resposta, isso daqui vai para frente e vai para o Ministério Público. Porque nós estamos cansados de pedir as coisas para a Viação Beira-Mar e não ter resposta. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela internet. Novo vereador, sou favorável ao vosso requerimento, que trata do aumento do número de ônibus que fazem a linha Dom Pedro no bairro do Itaguaí. Mas, a título de informação, quem faz o itinerário do ônibus não é a empresa. Quem faz o itinerário do ônibus, aliás, do transporte municipal, é a prefeitura. Então, se tem alguém errado nessa situação, mais do que uma empresa de transporte, é a própria prefeitura. Porque, por exemplo, não se atém à questão do transporte lá do Praia. Porque não se atém, por exemplo, à questão do transporte em bairros tão longínquos, como é o caso da Vila Operária, Avenida Atlântica, da Vila Atlântica, e tantos outros bairros lá no Flórida Mirim. Então, como eu disse, sou favorável ao vosso requerimento, mas a vossa indignação tem que ser também contra a prefeitura. Que, aliás, quem regula o transporte público municipal não é a empresa. Não é a empresa que tem que dizer quantos ônibus e qual itinerário ela vai realizar. Quem faz isso é a prefeitura. Aliás, do governo que Vossa Excelência faz base. Então, antes de ir no Ministério Público, dá para subir lá no segundo andar, lá em terceiro andar, e conversar com o prefeito e falar, olha, está faltando transporte. Não só na Dom Pedro, mas tantas outras avenidas. Muito obrigado.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Badu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Vereador Café, esta casa aqui, ela já vem fazendo requerimento para a empresa sobre as questões de quantidade de ônibus, acessibilidade, e isso que Vossa Excelência está pedindo é mais um questionamento. O que eu vejo, que eu analiso, que a empresa Beira-Mar, como ela tem uma fatia muito polposa da prefeitura, na questão dos passes escolar, ônibus que freta para a prefeitura, ela não está muito ligada à questão de linha. Então ela deixa a questão para a TAM que se vire, a TAM que pegue os passageiros, a TAM que entre aí nos bairros, e ela não dá aquele devido valor que ela deveria dar, no meu ver. Então, vereador, eu acho que nós temos que cobrar e mandar para o Ministério Público, se for o caso. A TAM ela tem que fazer o papel dela, ela tem uma concessão. A prefeitura tem que cobrar, sim, mas nós também temos que pedir para a Beira-Mar informações o porquê que ela não está realizando os serviços devidamente. Eu vejo que é por causa disso. Ela ganha uma licitação na prefeitura, tem um valor, um volume para ela que dá para pagar as despesas dela, a linha ela deixa por... Então passa logo tudo para a TAM. No meu ver. Então, parabéns, vereador. E eu acho que a questão aí até é do Ministério Público. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações aqui também. Tem a indicação 732 de 2016, indica a instalação de luminárias públicas em 3 postes localizados no final da Rua Aleda, no Jardim Leonor. Indicação 733 de 2016, indica a limpeza da galeria que passa na Rua Adrião Dias, próximo ao número 1557 do Balneário Jussara. Essas são algumas indicações, senhor presidente. A gente costuma fazer os requerimentos aqui, intitulado direto para as empresas, os órgãos que funcionam, né? Eu acredito que quem faz a linha aqui não é a prefeitura, né? Acredito que quem faz a linha de ônibus é a aviação que passa, o itinerário, e passa para a prefeitura, alguma coisa nesse sentido. Mas independente de qualquer coisa, se não houver resposta, senhor presidente, esse requerimento vai seguir para o Ministério Público, sim, com outras justificativas ainda, tá bom, senhor presidente? Então, por enquanto é só. Boa noite a todos que nos acompanham. Fiquem com Deus. Suas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Com a palavra o vereador Guilherme Dávila Próxida para a leitura de suas indicações. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, família de Mongaguá presente, também aqueles que nos acompanham através da internet. Eu protocolo hoje nessa casa um projeto que creio ser muito importante, né, para as pessoas deficientes do município de Mongaguá, uma vez que obrigará, né, instituições financeiras a investir em melhorias, né, para essas pessoas. Então, o projeto de lei ele dispõe sobre a obrigação de instituições financeiras em emitir documentos impressos em braille e de outras providências. Artigo 1º. Esta lei obriga as instituições financeiras que prestam serviços no município de Mongaguá a emitir documentos como extratos, faturas, boletos, comprovantes, contratos, entre outros, na linguagem braille. Artigo 2º. Os documentos citados no artigo 1º serão disponibilizados após a solicitação do cliente portador de deficiência visual ou por seu responsável legal. Parágrafo único. O prazo de atendimento ao disposto no caput deste artigo
pelas pessoas jurídicas é de 10 dias corridos após a solicitação. Artigo 3º, é concedido o prazo de 108 dias, contados da data de publicação dessa lei, para que as instituições financeiras realizem todas as adaptações necessárias exigidas na presente lei. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 10 dias de retorno ao cliente, ficarão as instituições financeiras que descumprirem essa lei sujeitos às seguintes penalidades. Aí existe a advertência e corrente 3 multas. A fiscalização, artigo 4º, a fiscalização e aplicação do dispositivo nessa lei serão realizados pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos de suas atribuições. E artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 dias, se necessário, após sua publicação. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 2 de maio de 2016, Guilherme da Vila Próxida. Vereador. Justificativa. É nosso dever como legisladores estabelecer diretrizes que zelem pela proteção e bem-estar de nossos munícipes, principalmente quando falamos de pessoas portadoras de deficiência. Sabemos do grave problema em relação ao atendimento ao consumidor, situação que se agrava quando falamos da inclusão. Somos um país novo em busca de resguardar o direito de todos. Isso se dá através de projetos e leis criadas através das necessidades da população junto à vontade de conquistar qualidade de vida para os nossos munícipes. Nossa Constituição Federal dispõe de seu artigo 23, inciso 2º, o seguinte texto: é obrigação da União, Estados e municípios e Distrito Federal cuidar a saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas com deficiência, sendo essa uma questão não somente legal imposta ao legislador, mas também uma questão moral que deve ser cobrada a si mesmo. Portanto, a fim de atender e dar notoriedade, é causa de muitas famílias, é que acredito ser de extrema importância, solicita a aprovação desse projeto de lei. Então, hoje é protocolado nessa casa esse importante projeto, né? A ideia veio de um casal que nos procurou, contando a história, né, que um banco da cidade não ofereceu e não forneceu esse tipo de documentação em braille. E fizemos uma pesquisa, vemos que vários municípios do estado de São Paulo, também do país, já contam com essa lei. Então, acredito também para o banco se adequar, não deve ser tão difícil assim, uma vez que outros bancos da mesma instituição já prestam esse tipo de serviço. Então, para dar o respaldo a esse casal que nos procurou e a todos os demais deficientes visuais do município, que a gente propõe essa importante lei no nosso município. Então, está protocolado dentro dos prazos das comissões. Em breve, esperamos que venha a ser votado nessa Casa de Leis. Temos algumas indicações, senhor presidente. Uma delas é a indicação 745/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, indico à mesa constitucional plenário, seja oficiada ao senhor prefeito a revitalização das muretas e da parte inferior da plataforma de pesca e iluminação adequada. Justificativa. Em visita ao local, verificamos a necessidade de revitalização da parte inferior da plataforma de pesca, pois sabemos que se trata de um local com diversas abrangências, como utilização do espaço para treino e prática de surf, local de grande fluxo turístico por possuir dispositivos como feira de artesanato, além de possuir um comércio local que se favoreceria muito com essa revitalização. Valorizaria nosso cartão postal à plataforma de pesca. Atualmente, o local sofre com pichações, vandalismos, que devido à falta de iluminação adequada, agrega outro fator que o uso de drogas no local. Acredito que o grafismo seria uma ótima solução para resguardar e manter a estética do local, pois além de ser um gênero de arte bem aceita, já possuímos experiência dessa maneira em outros locais e com resultados positivos. Portanto, venho através desse solicitar a tomada de todas as medidas cabíveis à situação acima descrita, a fim de colaborar com o crescimento e desenvolvimento de nosso município, justificando assim essa propositura. Senhor presidente, eu acredito, estivemos em visita no local, os amigos da ONG Esporte Vida, né, o Júlio, o Léo Bucanas e mais alguns amigos que estiveram presentes no local, visitamos lá também com o engenheiro Dr. Otávio,
E realmente constatamos que naquele local, com toda a pichação, tanto das muretas embaixo da plataforma e também a escuridão, que seria muito importante que ali fosse feito um trabalho de grafismo, uma vez que os pichadores eles respeitam, né, esse trabalho de grafismo e com certeza naquele local não voltaria a ser pichado. Uma iluminação adequada através de holofotes, eu acho que enriqueceria muito, né, esse equipamento importante turístico, né, que é a plataforma de pesca, e também pensando também futuramente da maneira que poderia ser um atrativo maior ainda em termos de campeonatos de surf, a prática de surf. Eu acho que fazer esse grafismo, como foi feito na Escola Vera Cruz, ficou muito bacana, fazer ali com prática de surf, de pesca, a mar, eu acho que seria muito importante. Então a gente propõe ao Executivo que preste essa importante revitalização no local. Temos mais algumas indicações, senhor presidente. Solicito que seja encaminhado ao Poder Executivo. Eu gostaria também de aproveitar um pouco do meu tempo, que ainda tenho, para falar desse momento financeiro, né, da dificuldade que passa hoje, né, o nosso país, nosso estado e, consequentemente, os municípios, né, principalmente os municípios menores, né. A gente pode acompanhar aí em vários municípios que municípios estão quebrando financeiramente, não conseguindo honrar seus compromissos básicos, como pagar seus próprios funcionários ou empresas prestadoras de serviço. E contramão dessa situação, né, na cidade de Mongaguá, hoje eu trago números atuais em termos das finanças públicas do município. A gente consegue identificar uma administração responsável, né, uma administração séria, que mesmo com um município que foi sucateado, colocado aí com quase 50 milhões de dívidas, num momento como esse, que o país mais se aperta, com possibilidade de impeachment da presidência da República, a gente acompanha que o município de Mongaguá, ele respira e dentro da responsabilidade ele consegue seguir em frente e voltar a crescer. Então eu tenho, por exemplo, como uma importante informação para a população em geral, que nesse mandato, que deu início em 2013, já foram pagos mais de 32.662.808,87. 32 milhões de reais, né, quase 33 milhões de reais, nesses 3 anos, quase 3 anos e meio, já foram pagos pela administração. Desse valor global, né, que inclui também alguns precatórios, que vem desde a época ainda do prefeito Cassimiro, mais de 23 milhões e 700 mil já foram da administração passada, somente da administração de 2009 e 2012, 23 milhões 709 mil já foram pagos nessa administração em relação à administração passada. É isso que a gente vem batendo desde o começo do nosso mandato como vereador, a importância de voltar, né, essa responsabilidade para a administração de Mongaguá, né? Afastar de vez esses políticos que acabam danificando, prejudicando o desenvolvimento da cidade. Então, para se ter uma comparação, né, se tanto se fala, né, da UPA, que é uma obra que foi abandonada na gestão passada, que custou pouca coisa, mais de 3 milhões de reais, com quanto dinheiro que poderia ser investido nessa administração, quanto que ficou danificado, prejudicado essa atual administração em relação aos crimes fiscais daqueles que passaram por Mongaguá e têm suas contas rejeitadas e, graças a Deus e à Justiça, estão impedidos aí de concorrer às eleições por um bom tempo. Então fica esse recado para a família de Mongaguá, né, que estamos de olho, estamos acompanhando, e tudo aquilo que a gente falou desde o início do nosso mandato vem se concretizando a cada dia. Uma boa noite a todos. Suas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Requerimento número 78 de 2016. Autoria, vereador Jacob Coquidia Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, requer a mesa constando no plenário seja oficiado ao senhor prefeito solicitando informações sobre providências quanto ao problema de estruturas das pontes de nossa cidade. Justificativa. Reiteradas vezes esta casa postulou junto à municipalidade
providências visando a segurança dos munícipes, pois é notória e caótica a condição estrutural das pontes do município, principalmente a que existe sobre a Avenida São Paulo e sobre o curso do Rio Mongaguá. E não obstante ter a prefeitura realizado alguns reparos na parte superior do vão, vê-se esses completamente insuficientes para elidir os riscos que o local oferece, pois também a estrutura inferior da ponte está deteriorada, mostra e aparentemente presta a ruir, o que pode causar uma grande e grave tragédia, visto o grande número de veículos e pedestres que transitam no local. Mediante o exposto, vimos através desse requerimento solicitar informações quanto a providências tomadas e que seja solicitado junto ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil um relatório e posterior providências quanto a reparos. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 25 de abril de 2016, Jacó Coguja Neto, vereador. O requerimento está em discussão. As palavras, senhor Com a presidente. palavra toda a propositura. Dia 26 de julho de 2013, eu protocolei, nós aprovamos um requerimento nesta casa, 26 de julho de 2013, a Defesa Civil solicitando reparo nas estruturas das pontes. E fui mais além, falei das pontes de concreto, falei das pontes de madeira e falei dos pontos de ônibus. Não sei se os senhores lembram aquela estrutura que foi colocada quando remodelaram a Avenida Marina? Encheram de madeira, parecia uma estação ferroviária. E aí depois aquelas estruturas começaram a ter problema, porque colocaram tão baixo que os caminhões que vinham entregar colchão ou alguma coisa no mercado, eles batiam, e era um furdúncio, parava a avenida por horas. Aí a ponte, a madeira começou a apodrecer, porque não tinha o reparo, os parafusos começaram a apodrecer. Então, no primeiro mandato meu de vereador, eu solicitei ao Corpo de Bombeiros e acabei indo ao Ministério Público, e o prefeito teve que tirar aquele mundaréu de madeira que foi colocado na Avenida Marina, que na época custou quase R$500 mil, quase R$500 mil, e acabou fazendo, para não dizer que jogou fora o dinheiro público, apesar de que foi jogado fora o dinheiro público. Se você corrigir R$500 mil até hoje, da época que foi feita a remodelação da Avenida Marina, daria um dinheiro razoável para construir pelo menos algumas escolas ou pelo menos um grande hospital na cidade. Mas enfim, colocar essas madeiras aqui para disfarçar, para inglês ver aqui como ponto de ônibus. Bom, elas já estão podres e eu estou avisando isso desde 2013. Vão esperar cair um mourão daquele, né, na cabeça de alguém, matar, aí vão tomar providência. Isso em 2013. O requerimento foi aprovado nesta casa e nem resposta veio da Defesa Civil. Aí, isso 26 de julho de 2013. Quando foi dia 2 de outubro de 2013, já que não veio resposta da Defesa Civil nem da Prefeitura, ninguém teve a coragem, o brio, a hombridade de dar resposta ao Legislativo. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um requerimento ao Ministério Público. Tomei a liberdade de fazer um requerimento ao Ministério Público, relatando as mesmas coisas. O requerimento foi rejeitado nesta casa. Bom, hoje, 3 anos depois, dia 25 de abril de 2016, estamos tentando aprovar esse requerimento, mas não só aprovar o requerimento, para que realmente, olha, as pontes de concreto da cidade, é notório você ver aquele mundaréu de ferro caído, ninguém sabe o estado que está a ponte, por exemplo, da Avenida do Mar, que hoje é governador Mário Covas. Ninguém sabe, por exemplo, o estado que estão as pontes do Rio Mongaguá, da Avenida Marina e da Avenida São Paulo. Mas com esse requerimento nós estamos solicitando ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil para que faça o relatório. Mas para isso, esse requerimento na verdade está em direto ao senhor prefeito para que ele tome as devidas providências, porque ele é o gestor. E já que um requerimento não foi respondido, o outro foi rejeitado ao Ministério Público, que esse seja aprovado e que em 15 dias o senhor prefeito mande uma resposta plausível para que nós possamos, para poder evitar inclusive uma tragédia. Porque a ponte aqui da Avenida São Paulo, há um ano e meio mais ou menos, ela abriu umas crateras e ela ficou parcialmente interditada, e aí fizeram alguns reparos na parte superior, mas ninguém mexeu na parte inferior.
Qualquer um que chega na feirinha, ou vai nas pedras ali, você vai ver embaixo da ponte da Governador Mário Covas, aquele mudaréu de ferro já podre, caído, em cima do rio. Essas pontes aqui também. E aproveitando o ensejo, não está no requerimento, mas eu chamei a atenção isso há 3 anos, sobre as madeiras que foram colocadas e feitas de ponto de ônibus que estão podres. Como se não bastasse as madeiras que estão podres da feirinha de artesanato, que até agora ninguém tomou providência, que já há 1 ano estamos falando aqui no plenário, e ninguém toma providência, parece que faz de propósito. Parece que é assim, o dia que você parar de falar eu faço. Bom, nós não estamos falando de picuinhas, nós estamos lidando com vidas. E em nome dessas vidas que eu peço que os vereadores aprovem esse requerimento, e que o senhor prefeito, por obrigação, em 15 dias, claro que tem que mandar resposta, mas que não seja aquela resposta copiar e colar, aquela assim, mandei a resposta para me livrar da improbidade administrativa, no qual ele seria enquadrado se não mandasse a resposta. Então eu gostaria que esse requerimento fosse aprovado e que providências fossem tomadas, junto à Defesa Civil, junto ao Corpo de Bombeiros da região. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Eu tenho mais alguns minutos, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que eu participei da frente parlamentar, vim no dia aqui da frente parlamentar, do Trabalho e Emprego. Eu acho que a iniciativa do deputado Caio França, que veio aqui, eu acho muito louvável. O secretário também veio aqui, o secretário de governo, e alguns vereadores. Eu confesso para vocês que foi a primeira vez que eu participei. Não sou muito de participar, nunca fui em 3 mandatos, nunca fui muito de participar de Condesb não, daquele da UVEBS, nunca fui muito de participar disso. Gostei, eu acho que é uma ideia boa, todos tiveram chance de falar. Eu fiz algumas colocações, eu sei que por alguns eu fui um pouco criticado, mas eu passei da idade do tempo de vereança para falar aquilo que agrada, e sim falar aquilo que eu acho que eu devo falar, agradando ou não. É interessante você fazer uma frente parlamentar, porque hoje o povo clama por saúde, educação, emprego e segurança. São essas 4 coisas que o povo clama em todo o Brasil. Isso não é problema só de Mongaguá. Claro que nós somos vereadores em Mongaguá, nós temos que ver o nosso problema, nossa casa. Eu falei que eu acho muito importante, mas você não pode, por exemplo, falar sobre emprego se antes você não falar sobre capacitação. Porque se você não dá capacitação, se você não dá estudo, se você não dá um ensino de qualidade, você não tem como colocar esse pessoal no mercado de trabalho. E aí você liga também a questão de educação, que é péssima no Brasil, não é só em Mongaguá, não é péssima em nível Brasil. Aliás, a última coisa que o Brasil resolveu investir foi educação. O primeiro-ministro da Coreia do Sul veio no Brasil. Perguntaram para ele, porque até pouco tempo a Coreia era esquecida, e depois ela deu um boom e apareceu no mundo como uma potência. Ele falou, porque vocês primeiro estruturaram e agora estão investindo em educação. Nós fizemos o contrário, nós investimos em educação e agora estamos estruturando. Nós começamos pelo lado contrário. Não sei se dá para consertar, mas o problema é que grande parte dos jovens, eles saem das escolas sem base, muitas vezes para competir no mercado de trabalho. E não só jovem da escola municipal, da escola estadual, da particular também. Porque grande parte das escolas particulares, elas não cumprem o mínimo que o MEC obriga. Então você não pode falar, por exemplo, de emprego se você não falar de educação. E você não pode falar de educação, investir em educação, efetivamente, ensino bilíngue, numa educação de qualidade, do jovem sair do ensino fundamental, já com uma visão, e do ensino médio já praticamente formado, já com capacidade para entrar numa faculdade,
tendo condição de igual para poder enfrentar um concurso, um vestibular para uma universidade federal? Você não pode falar isso se você não falar em combater a corrupção, porque rouba-se tanto neste país, em todas as escalas e esferas, que não sobra dinheiro para investir em educação, não sobra dinheiro para investir em saúde, não sobra dinheiro para comprar computador, lápis, não sobra dinheiro para comprar remédio, porque grande parte do dinheiro que nós pagamos, que nós investimos, porque eu também pago imposto de renda e todos os senhores pelo jeito pagam, impostos municipais, estaduais, federais, parte dele é desviado. Haja visto os escândalos de corrupção que nós vemos na TV todos os dias. Então a gente não sabe por onde começar primeiro. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você fala em investir em educação, você fala em emprego, você tem que investir em educação. Você fala em investir em educação, não tem dinheiro, porque parte dele já roubaram. Eu acho que nós temos que passar o Brasil a limpo. Sim, mas começar de cima para baixo, mas que chegue realmente aqui embaixo. Que realmente seja passada uma peneira. E eu defendo sim eleições agora também para presidente da República e para o Congresso Nacional. Muda tudo. Não vai tirar só presidente. O vice também não foi eleito, não tem que sentar na cadeira. E grande parte daqueles que estão participando do impeachment não tem moral para estar sentado naquela cadeira. Deu vergonha, deu nojo de ver aqueles parlamentares que são pagos. Cada parlamentar custa, eu digo do governo federal, de Brasília, da Câmara dos Deputados, em média 100 mil por mês. São 513, se eu não me engano. Quanto dinheiro jogado fora? E ainda vão votar, falo da mãe, do pai, do cachorro, como se tivesse moral para falar disso. Então eu acho que nós temos que defender sim novas eleições. Tira presidente, tira o vice, tira os deputados, o povo também está por aqui deles. Grande parte estão denunciados na Lava Jato, grande parte estão envolvidos em escândalos de corrupção. Hoje mesmo vi a notícia que o grande opositor a presidente hoje foi denunciado no Ministério Público, Aécio Neves, por corrupção. Então ali, se botar tudo num saco, salvo honrosas exceções, botar tudo num saco e jogar no rio, afunda tudo. Novas eleições, o Brasil gasta mais um pouco, mas já faz uma eleição direta para todos, de presidente a vereador, e vamos passar o Brasil a limpo. Muito obrigado. Requerimento número 79 de 2016, autoria vereador Rafael Luiz Redó Garcia. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, todos os presentes, público, quem nos assiste também pela TV Mongaguá. Requerimento 79/2016 reitera o pedido de informações sobre a Lei Municipal 2356/2009, sobre a possibilidade de ampliação da Lei Geral do Micro Pequeno Empreendedor. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa, consultando o seu novo plenário, seja oficiado do seu prefeito, caminhado ao departamento competente, sobre uma revisão da Lei do Microempreendedor Individual, a Lei MEI, conforme Lei Geral de Políticas Públicas para esses pequenos e médios empreendedores. Justificativa: em novembro de 2009, foi estabelecida em Mongaguá a lei municipal referida, com propósito de atendimento diferenciado aos microempreendedores, abrangendo comerciantes como cabeleireiros, manicures, borracheiros, costureiras, artesãos e mecânicos, etc. Em toda a região, o SEBRAE de São Paulo disponibiliza uma consultoria para auxiliar as aberturas de pessoas jurídicas para esses fins. E ainda pede-se uma regulamentação aos municípios para abranger a lei geral e beneficiar ainda mais estes empreendedores. Já foi encaminhado um anexo ao antigo requerimento, séries de informações para que o município também regulamente e aperfeiçoe a lei número 2356/2009, já em destaque. Sala vereador Leopoldo Gracioso, 2 de maio de 2016, Rafael Luiz Redó Garcia, vereador. O requerimento está em discussão.
Peço a palavra, Com senhor a palavra, presidente. autor da propositura. Senhor presidente, este eu acho que é o terceiro ano que eu entro com requerimento para que Mongaguá consiga entrar no rol da Baixada Santista na regulamentação da Lei Geral do MEI, Micro Pequeno Empreendedor. Em tempos de crise, senhor presidente, é essa a alternativa, muitas das vezes, para muitas pessoas se formalizarem, regularizarem, criarem o seu próprio negócio e trabalharem de uma forma com garantias e direitos. A Lei MEI, criada pelo governo nacional, ela deveria ser regulamentada. E os municípios, nós estamos brigando desde 2013, 14, 15, para que Mongaguá também regulamente, assim como fez em Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Santos, as demais cidades da região. Aliás, senhor presidente, vale aqui até um adendo, o SEBRAE regional, que fica em Santos, na costa, e que abrange desde Bertioga até Peruíbe, tem muita dificuldade de diálogo, de contato com a Prefeitura Municipal e seus agentes. Todos os cursos, todas as capacitações, todos os programas do SEBRAE que são implantados para os empreendedores, para os agentes públicos, para os agentes dos municípios, Mongaguá é a única cidade que não manda representante. Mongaguá é a única cidade que não consegue um secretário, um diretor, um coordenador de área, alguma coisa representar a cidade dentro do SEBRAE, que tem uma credibilidade estadual e nacional. Esta lei não é um pedido só meu, de um vereador, é um pedido desses pequenos empresários, microempresários que estão até nesse tempo de 2014 e 15, cada vez mais buscando o MEI para poder ter uma geração de renda, poderem até gerar emprego, senhor presidente. Aliás, foi fruto deste debate na semana passada, ao qual nessa cadeira estava sentado o secretário do Estado de São Paulo na área de trabalho e emprego, e pela dificuldade tremenda que a gente verifica em emprego em nossa cidade. Não se forma emprego, não se capacita ninguém, não tem curso profissionalizante, não se abre grandes empresas, grandes comércios, não se tem nada, além de algumas justificativas pequenas, porque na cidade há esse negócio de ficar comparando o que um fez, o que um faz, o que um deixou de fazer, o que um abriu, o outro fechou. Mongaguá fica 30 anos nesse ciclo e não evolui. Aí fica se falando que Mongaguá, nesse último governo, inaugurou a loja americana, a Subway, a Calan, a Eldorados Refeições. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nós estamos em 2016. Nós estamos no século 21. Nós estamos vendo tantas cidades explodirem, evoluírem. E Mongaguá está falando que conseguiu abrir um comércio, uma empresa como a Subway. Que bom que abriu a Subway. Aliás, eu, nobre presidente, não lembro mais quem, estivemos na inauguração da Subway, e essa realmente é uma loja que mais vende no litoral, que é competitiva, graças aos empresários, aos empreendedores, a quem investiu para trazer a Subway aqui, não graças à prefeitura. Porque se fosse graças à prefeitura, seria uma das mais falidas. Mas graças a eles que trabalham 24 horas, que pagam seus impostos, que se dependesse de muita gente, teria que pagar propina para estar aberta a loja Subway em Mongaguá. Propina! Propina! Então não venha com justificativa fajuta para nós, que nós conhecemos essa realidade. Nós sabemos como que é a realidade do comércio, do empresário, do funcionário. Nós sabemos a dificuldade, a crise dobrada que Mongaguá passa hoje com a situação. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente, porque nós temos que manter o respeito, e a fala do vereador é importante porque representa uma grande parcela da população, e essa parcela da população nós estamos falando hoje dos empresários, mas nós estamos falando também hoje dos desempregados. Passado o dia 1º de maio, que nada se teve a comemorar, pelo contrário, em Mongaguá teve muito a que se lamentar, porque o que tem de loja fechando, o que tem de loja passando ponto, o que tem de gente sendo demitida ao invés de sendo admitida. E isso não é só um problema nacional, um problema que Mongaguá tem que fazer a lição de casa.
Mongaguá também tem responsabilidade sobre isso. E se é um problema nacional, Mongaguá fizesse diferente e fosse exemplo para o país. E não é. Infelizmente, fica querendo justificar o que é injustificável. O atraso na política de Mongaguá, o atraso na política pública, um governo que só pensa em poder, só pensa em corrupção, um governo que está ali para medir forças e não para pensar em projetos, em cidades, em grandes empresas, em grandes empregos, em evoluir, em desenvolver. Este requerimento, senhor presidente, é um dos atos falhos deste governo, a qual eu estou cobrando, não é a primeira, a segunda, a terceira vez, que eu quero contribuir, não quero só fiscalizar e nem aqui ficar declarando a parte ruim de um governo de Mongaguá. Eu quero contribuir com propostas, eu quero que o Sebrae venha para Mongaguá, eu quero que o Senai voltasse para Mongaguá, eu quero que uma grande empresa possa ter as suas instalações em Mongaguá, como eu também quero que um ambulante de Mongaguá tenha condições de trabalhar dentro da temporada, fora de temporada, pagar os seus impostos e ter a sua vida digna durante os 12 meses do ano. Não é isso que a gente vê. Às vezes trabalha numa temporada de verão inteirinha para tentar pagar a dívida do ano passado. Então fica esse requerimento para esse público, senhor presidente, que certamente não depende do dinheiro cair no dia 30, no salário, por conta da prefeitura, por conta de cargo comissionado, e nem se rebaixa a um Bolsa Auxílio pagando R$560 por mês. Isso é para quem pensa pequeno, para quem pensa melhor, pensa grande, pensa na cidade. Vamos tentar desenvolver com que gere emprego, renda e tenha novas MEIs, novas empresas, novos comércios e tenha geração de renda e emprego na cidade. Está aí o requerimento 79, senhor presidente. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Fico feliz. Espero que agora o departamento faça com a sua responsabilidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Requerimento número 80 de 2016, autoria vereador Renato Carvalho Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela internet. Requerimento 080/2016. Requeiro a mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado o senhor prefeito, bem como a empresa Breda Transportes e Serviços S.A., solicitando informações sobre o transporte dos estudantes universitários de Mongaguá. Especialmente, 1. Quais os motivos dos constantes atrasos nas linhas 36, 37, 39 e 41. 2. Quando foi realizada a última manutenção desses ônibus? 3. Os ônibus fretados são suficientes para atender a demanda? E 4. E último, como é realizada a fiscalização dos serviços prestados pelos ônibus fretados? Justificativa. Fomos procurados por estudantes de nossa cidade indignados quanto aos atrasos nas linhas de transporte universitário, chegando a atrasar mais de 30 minutos, causando prejuízos aos alunos, tanto na frequência quanto na absorção de conhecimento. E muitas vezes o atraso é consequência da indisponibilidade do ônibus da garagem para o transporte dos estudantes. Além disso, eles relataram que os ônibus apresentam vários problemas por falta de manutenção, dentre eles o tacógrafo que não funciona, a porta que abre durante o percurso, entre outros. Por esses motivos e visando dar mais respaldos aos recorrentes questionamentos, é que protocolo o presente requerimento. Sala Leopoldo Gracioso, vereador Renato Donato. O requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra a toda a propositura. Senhor presidente, eu sempre fui um defensor das melhores condições para o transporte dos universitários. Mais que isso, a segurança para os alunos da nossa cidade que são transportados para estudar na universidade em Santos e região, Santos, Guarujá. E o que acontece? Nós percebemos que nos últimos anos, especialmente a partir de 2013, os valores dos contratos com a empresa subiram muito. Para se ter uma ideia,
R$2.400.000 foi o valor do contrato celebrado com a empresa. Esse contrato já teve 2 aditamentos, em valores de 63 mil, 60 e 63 mil reais. Então, somados, mais de 2,5 milhões de reais referente ao contrato de transporte dos estudantes. Mas o pior de tudo é que eu recebi fotos e reclamações de estudantes que durante a viagem, muitos ônibus têm problemas, por exemplo, com o tacógrafo que não funciona, a porta do ônibus que abre durante o trajeto sozinha, os atrasos constantes, especialmente nesses números de linha 36, 37, 39 e 41, e é por isso, procurado por esses estudantes que representam grande parcela da população de Mongaguá, é que requer o presente. Espero ser aprovado, mais do que ser aprovado e ser respondido, que a empresa tome as providências devidas para que esses problemas sejam sanados. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Cláudio. O vereador que vai de acordo permanece como se encontra. Está aprovado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações aqui e eu gostaria de ler essas indicações de alguns bairros da cidade, em especial do Agenor de Campos, Jardim Leonor, Jussara. No Agenor de Campos, na Rua Júlia, mais especificamente próximo ao numeral 988, nós temos um problema sério quanto à capinagem de terreno, especialmente uma área pública ou particular. Mas eu solicito, senhor presidente, que essa indicação seja atendida, porque os moradores têm reclamado, inclusive, do problema de cobras que estão adentrando nas casas vizinhas, os locais, em razão dessa falta de cuidado. Também nós temos a indicação da Rua Santa Cecília e tantas outras, por falta de iluminação. Iluminação pública é um problema sério na nossa cidade, não só pela própria questão da iluminação, mas por questão de segurança pública. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de comentar algumas coisas que aconteceram durante a semana. A primeira delas sobre a frente parlamentar, foi comentada hoje pelo vereador Jacó, pelo vereador Redó. A frente parlamentar, o que é? Na verdade, é uma associação de deputados que buscam um interesse comum. No caso, a Frente Parlamentar de Defesa da Baixada Santista e Litoral foi uma frente criada pelo deputado Caio França, deputado Paulo Correa Júnior e alguns outros deputados que, mesmo não sendo da região, se interessaram pela causa. E qual é o principal objetivo dessa frente parlamentar? Defender os nossos interesses, dos moradores dessa região, da região do litoral. E, salvo engano, foi uma das poucas ou primeiras vezes que nós vimos um secretário de Estado vir a Mongaguá. Salvo para inaugurações de obras, eu não me recordo de ter visto um secretário de Estado vir a Mongaguá, especialmente para ser questionado. E aconteceu aqui, na última quarta-feira, nesta casa. O secretário José Luiz Ribeiro, que é secretário de Trabalho e Emprego, um problema sério na nossa região, segundo os dados do CAGED, que é o cadastro de empregos, registra que só na nossa região nós concentramos um número 387% maior de desempregados, trabalhadores desempregados, em relação ao ano passado. Os números são muito altos. Tudo isso daí muito em razão da crise econômica, da crise política, financeira, moral, ética. O caso, por exemplo, da nossa região, do fechamento de vários postos de emprego da Uzi Minas, muitas pessoas desempregadas, não só daqueles trabalhadores de Cubatão da Uzi Minas, mas de todos aqueles que de alguma forma, indiretamente dependem disso. O motorista que levava aquelas pessoas para trabalhar, e tantas outras pessoas que estão relacionadas, mesmo que indiretamente, a esses tantos postos de empregos que foram fechados. Então,
eu acredito que foi um crescimento muito grande. Eu já agradeci pessoalmente ao deputado Caio França, um deputado que tem sim compromisso com a cidade de Mongaguá, especialmente porque nessa cidade, tirando São Vicente, que é sua terra natal, foi o local onde ele foi mais votado, proporcionalmente, é claro. Na cidade de Mongaguá, o deputado teve 9,4% dos votos válidos, exatamente 2.238 votos. E esse compromisso dele de voltar à cidade de Mongaguá, não só para agradecer, mas para trazer um secretário de Estado de uma pasta tão importante que é de trabalho e emprego para uma audiência pública nessa casa. Agradeço a todos os vereadores que participaram da audiência pública. Muito obrigado, presidente, por abrir as portas dessa casa. Mas alguns anúncios foram feitos aqui muito importantes. Por exemplo, o Via Rápido Emprego. O deputado já havia se comprometido e agora reforçou mais uma vez o compromisso dele de trazer o Via Rápido Emprego para Mongaguá. Não só naquele que já está pactuado para iniciar agora no mês de maio, mas outros cursos que foram solicitados, como de gastronomia, confeiteiro, padeiro, açougueiro. Esses foram os que nós solicitamos. E de imagem e beleza, que é cabeleireiro, manicure e maquiagem. Ao todo, são vários cursos, e esses cursos são cursos de capacitação, porque nos falta emprego em todos os lugares na atual situação, mas falta principalmente para aqueles que não têm qualificação. E não são poucos os currículos que nós recebemos aqui diariamente. Não são poucos. E se a situação está ruim para aqueles que estão qualificados, imagine para quem não tem uma qualificação. Então, em nome do parlamento, se assim posso falar, eu agradeço imensamente a força, a dedicação do deputado Caio França em corresponder àqueles votos recebidos e trazer para a cidade, não só para uma inauguração, como normalmente vem os secretários de Estado, mas veio sim para um questionamento o secretário de Estado de Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo. Também gostaria de agradecer, dia 5, 6 e 7, a convite do Partido Socialista Brasileiro, e através da Fundação João Mangabeira, eu estarei em Brasília num curso específico para políticos. Eu, mais uma vez, fiquei muito agradecido por receber esse convite do partido, me senti bastante lisonjeado por poder ser escolhido para fazer esse curso em Brasília. Só que eu devo revelar uma coisa aos meus pares. Dia 5 é o dia de aniversário da minha filha. Dia 5 é o dia de aniversário da minha mãe. Minha filha nasceu no mesmo dia de aniversário da minha mãe. Mas, em conversa com a minha família, nós antecipamos o aniversário da minha filha, antecipamos a comemoração, para que no dia 5 eu possa, de alguma forma, também representá-las em Brasília, levando o nome de Mongaguá, para fazer um curso, sim, porque eu creio que política também se faz com capacitação. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Não havendo mais matéria para o expediente, passamos direto para a ordem do dia. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao seu primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Próspera. Jacob Coquidia Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Beajone, presentes, presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao seu primeiro secretário que faça a leitura da matéria pautada. Projeto de Lei número 030 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA, Lei Municipal número 2754, de 26 de novembro de 2015, a importância de R$ 231.556,41. Senhor presidente, projeto de lei número 030 de 2016 tem o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está pronto para votação, senhor presidente.
Projeto de lei 030/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se consta. Está aprovado. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos. Agradeço a Guarda Municipal. Agradeço o funcionário da casa. E até a próxima sessão, se Deus quiser.